Boa tarde a todos, estejamos todos na paz de Deus. Sejam todos bem-vindos a esta casa, a Casa do Caminho. Vamos começar aqui hoje dando os recados. Como todos sabem, e aqueles que não sabem, a casa tem atendimento, trabalhos. Os trabalhos são as segundas, terças e quintas, às 20 horas. Quarta-feira, o horário que nós estamos aqui presentes na reunião de hoje, às 14 horas. Aos sábados, às 17 horas. E domingo, às 10 horas. Domingo tem evangelização infantil. É importante que tragam os pequeninos para que desde o comecinho, comecem a aprender a doutrina espírita. Vamos já encaminhando os nossos pequeninos, os netinhos também, as vovós aí, tragam os netinhos, se os pais não puderem trazer. Está começando agora, em fevereiro, o curso básico de doutrina espírita. Aquelas pessoas que estiverem interessadas em fazer o curso é muito importante e não há idade. Pessoas que às vezes ficam preocupadas, já passei da idade de estudar. O espírito é eterno, está interno no aprendizado. Não existe idade nenhuma para se inscrever nesses cursos. É muito gostoso nós encontrarmos pessoas já com idade avançada, participando conosco, aprendendo, e essa troca de energia, de ideias é muito, muito valiosa. A casa também tem um trabalho social de cestas básicas. Para tanto, a gente pede a colaboração de 1 quilo. Quem puder, durante os trabalhos, colaborar com 1 quilo de qualquer alimento não perecível, isso é muito bem-vindo para que nós possamos completar o trabalho de assistência a essas famílias. E a cada 15 dias também há uma distribuição de lanche aos moradores de rua, aqui da imediação do metrô Carandiru e Tietê. Trabalho muito fraterno que o pessoal do GEV faz e está sempre precisando de voluntários. É muito bem-vindo o pessoal que gosta de fazer essa ajuda, essa caridade também, se engajar conosco nesse trabalho que é de muita valia. Dados os recados, pedimos a todos que, serenamente tranquilos, fechem os olhos e vamos sentindo esse ambiente de paz, de harmonia, de fraternidade. Ambiente esse que a espiritualidade já nos preparou com tanto amor e carinho, para que nós aqui chegássemos e encontrássemos esse ambiente puro, um ambiente de alegria, de fraternidade. E que nós possamos, sim, com os corações aliviados, com o pensamento elevado ao Deus maior, o nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, nosso guia, e podamos refletir no dia de hoje, o que viemos buscar nesta casa? O que estamos fazendo aqui? O que nos trouxe aqui? E assim, serenamente, vamos pedir a essa espiritualidade maior que possa atender a cada um no seu pedido, na sua vibração de amor, na sua intenção. Pedimos ao Pai que nos auxilie e tudo aquilo que a gente possa mudar, possamos mudar, que nos dê força para que possamos mudar no dia a dia, nessa jornada terrena. Pedimos ao Pai que nos dê paciência, paz, para aceitar aquilo que não podemos mudar. Pedimos ao Pai que nos dê a compreensão, para que podemos distinguir uma da outra. E assim, Pai, pedimos a licença para darmos abertura aos nossos trabalhos de hoje, e para tanto, convidamos o Zé Roberto, nosso companheiro, que irá fazer a exposição de hoje. Boa tarde a todos, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que nos assistem pela internet, pelo site www.casadocaminhosantana.com.br. Hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante, que está no livro Religião dos Espíritos, que é Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito de Emmanuel. E esse tema de hoje, ele foi extraído desse livro, que tem vários temas abordados, baseado em perguntas dos livros dos Espíritos.
E isso aconteceu numa reunião pública de 4 de setembro de 1959 em Uberaba. Então, Emmanuel procura nos esclarecer que todas as provas que nós estamos passando aqui nesse planeta, ou são já previamente determinados na espiritualidade, ou nós mesmos adquirimos essas provas através dos nossos erros, dos nossos desacertos, nessa própria encarnação. Isso tem muito a ver com o tema que são as doenças escolhidas. Podemos falar de provas, e as doenças nada mais são do que as provas que nós enfrentamos. Essas provas que nós temos que absorvê-las por faltas do passado, por encarnações pretéritas, pelos nossos erros passados ou pelos nossos erros presentes. Porque a vida espiritual, ela não sofre uma solução de continuidade. Ela sempre continua, quer na espiritualidade, na erraticidade, como nós chamamos, o espírito desencarnado, ou aqui quando encarnados. E uma vez que nós temos nosso planejamento reencarnatório apoiados pelo Ministério da Reencarnação, nós participamos, logicamente, de todas as nossas provas ou dos nossos sucessos que nós pretendemos atingir através dos nossos esforços pessoais quando encarnados. Todavia, tudo que nós planejamos junto com o Ministério da Reencarnação pode sofrer uma mutação, pode sofrer um desvio. Ou seja, é como se nós tivéssemos um planejamento hoje, que nós vamos fazer uma viagem, por exemplo. Vamos daqui a Fortaleza, por exemplo. Nós podemos ter esse caminho já pré-determinado e o momento em que nós pretendemos atingir essa cidade. Porém, se nós formos por via aérea, nós temos alguns percalços possivelmente, atrasos no aeroporto, ou nós perdemos o avião, ou mau tempo, e assim acontece de nós termos alguns percalços e alguns desvios nessa rota pré-determinada. Assim é a nossa encarnação. Quando nós determinamos, alguma coisa no meio do caminho pode nos desviar do rumo. Ou podemos acelerar ou atingir esse nosso objetivo através dos nossos próprios méritos. E o maior mérito que nós temos é Jesus. Quando os Espíritos, através da questão 625 do Livro dos Espíritos, esclarecem a Kardec, que Jesus é o exemplo que o Criador nos ofereceu, o exemplo para que nós possamos seguir, o exemplo de moral, o exemplo de perfeição. Jesus é um desses exemplos que encurtou o seu caminho, encurtou a sua caminhada desde a sua criação, porque ele foi criado como nós, como os espíritos. Ele é uma criação de Deus e atingiu as esferas crísticas através dos seus próprios méritos, assim como outros espíritos o fazem. E Bezerra de Menezes, que é o nosso exemplo aqui do Brasil tão presente, que sempre está conosco, auxiliando nos nossos trabalhos espirituais, assim como é Chico Xavier e tantos outros, né, que nós podemos aqui citar, uma série deles, que abreviaram, Madre Teresa de Calcutá, todos esses espíritos de escola que abreviaram atingir a sua meta. Muito bem. Na pergunta, na questão 258A, Kardec pergunta do Livro dos Espíritos, essa questão 258A, ela se situa na segunda parte do Livro dos Espíritos, que é do mundo espiritual ou dos espíritos, porque o Livro dos Espíritos ele se divide em 4 etapas. A primeira etapa é da criação, o segundo do mundo espiritual dos espíritos, o terceiro das leis morais e o quarto livro das consolações. E nesse livro do mundo, que aborda o mundo espiritual, Kardec pergunta aos espíritos que se Deus impõe o sofrimento ao homem como castigo. Ora, os espíritos dizem a Kardec, e nós sabemos já, através dos ensinamentos de Jesus, que nada acontece sem a permissão divina. Jesus mesmo já nos exemplificou que não cai sequer uma folha da árvore sem a permissão de Deus. E quando Jesus exemplifica da folha da árvore, ele fala da oliveira, como a própria nossa companheira Leda costuma citar, que é uma árvore de milhares e milhares de pequenas folhas. Imagina que uma daquela folhinha só cai com a permissão
do nosso Criador. Então os Espíritos dizem que nada acontece sem a permissão de Deus. Tudo que acontece conosco, na nossa jornada encarnatória, acontece com a permissão de Deus. Então vem aquela pergunta, será que Deus então está nos castigando através de uma doença? Através de uma prova? Muito pelo contrário, as provas acontecem e a doença é encarada como uma prova justamente para que nós possamos nos aperfeiçoar, para que nós possamos sentir aquilo que nós já fizemos em encarnações passadas de errado. Nós estamos aqui justamente para corrigir as nossas deficiências. E para que possamos corrigir as nossas deficiências, nós temos que sentir essa prova, sentir, como se diz na própria carne, porque estamos encarnados, essas deficiências, para que nós possamos entender, mas no fundo de nossa alma, não entender simplesmente dizer, não, ok, eu entendo, está tudo bem. Nós temos que passar por essas provas. Então, tudo acontece com a permissão de Deus. O Criador estabelece as leis divinas, que são as leis divinas e naturais, essas leis que regem todo esse nosso grande universo. Todas essas leis são perfeitas. Então, se nós atribuirmos uma mazela qualquer que nós venhamos a sofrer por conta do Criador, nós estamos cometendo um grande erro. Nós estamos cometendo um grande erro, porque as leis divinas são perfeitas. Joana de Ângeles ela cita que nós vamos criando, pelas nossas diversas encarnações, nós vamos criando construindo os arquétipos. Que são os arquétipos? São os valores. Todas essas encarnações que nós passamos, criamos valores para nós. Seja positivo ou seja negativo. Aquilo que nós criamos de positivo vai ficar armazenado como crédito do nosso perispírito. Ou seja, nós estamos burilando o nosso espírito e, consequentemente, o nosso perispírito. Aquilo que nós criamos como débito também vai ficar registrado. André Luiz chama esse registro como zona de remorso. É como se fosse um disco rígido que nós estamos armazenando todas as informações. O computador tem um disco rígido. Ele armazena aquelas informações. Nós vamos armazenando também as informações nessa zona de remorso. Um dado momento, o que acontece com o nosso computador quando nós estamos sobrecarregando a máquina de informações ou até de vírus que acontece? Nós temos que expurgar, nós temos que fazer uma limpeza. Assim acontece com a nossa zona de remorso. E essa zona de remorso vem a exteriorizar-se no nosso perispírito, que consequentemente transmite para o nosso corpo material todas aquelas deficiências. Muito bem. Como é que nós escolhemos a prova? Como é que nós vamos escolher essa, entre aspas, enfermidade, como diz aqui o Emmanuel para André Luiz, a doença? Nós não vamos escolher a dedo. Se nós cometemos um crime, se nós tirarmos a vida de um semelhante através de um projétil, de uma perfuração balística de um tiro no coração, o que vai acontecer conosco? Não precisamos escolher. Isso está na lei de ação e reação. É uma lei física. Newton já explicava claramente. Toda ação tem uma reação contrária e igual valor. Para que exista a compensação, nós vamos sofrer essa reação. Então nós vamos vir, logicamente, com uma deficiência na região do plexo cardíaco. Possivelmente, mas vai ter uma doença específica no coração? Não necessariamente. Mas nós podemos ter uma complicação no sistema circulatório, que vai afetar o nosso coração, que vai afetar justamente onde se localiza aquele débito que nós adquirimos na nossa zona de remorso, que é o nosso plexo cardíaco. Se nós, em outras encarnações, cometemos a infelicidade de tirarmos a nossa própria vida através do suicídio, através da ingestão de uma substância venenosa, logicamente nós vamos estar nessa encarnação com uma deficiência no nosso aparelho digestivo. Teremos aquela úlcera, teremos, ou consequentemente, até uma enfermidade muito mais grave, através da qual nós vamos expurgar, nós vamos extirpar todas essas faltas, toda essa falta cometida,
através possivelmente até de um câncer. Quando se fala que um câncer é uma doença que nós podemos adquirir, sim, nós podemos até adquirir através do nosso comportamento mental. Qualquer doença podemos adquirir através do nosso comportamento mental. Mas isso falando da encarnação atual. Porque todo o reflexo das encarnações passadas, nós estamos aqui desencadeando nessa própria encarnação. No livro Nosso Lar, existe uma passagem que uma mulher se encontra pedindo socorro fora dos muros da colônia espiritual. E André Luiz fica comovido e pergunta ao seu instrutor, ao seu mentor, que na oportunidade é Clarencio, diz: mas por que essa senhora, por que essa nossa irmã não pode vir até nós para que possamos socorrê-la? Aí ele esclarece a André Luiz: observe bem, olhe bem para ela, veja o que acontece. Ele fixou bem o olhar e verificou que ela tinha vários pontos negros na sua aura. Isso era fruto de vários abortos que ela havia promovido quando encarnada no planeta Terra. Agora, vem a pergunta: trará consequências numa próxima encarnação? Não é necessário que ela própria venha escolher, não é necessário que a divina providência venha impingir-lhe essa prova. Ela virá naturalmente, cedo ou tarde. É justamente através das provas que nós vamos encontrar a nossa redenção, o nosso aperfeiçoamento. Quando nós falamos dos sentimentos, vamos falar da encarnação atual. Quando nós falamos dos sentimentos que nós temos, por exemplo, aquela pessoa que sente muito ciúmes, aqueles ciúmes doentio, é uma pessoa que vai adquirir, de uma certa maneira, vai assimilar para o seu corpo astral, o seu perispírito, todos aqueles fluidos negativos que se originam naquela pleiade de espíritos que vibram na mesma faixa. Então, o que vem a ocorrer? Ela vem sentir um mal-estar muito grande, ela vem sentir tonturas, ela vem sentir labirintite. Isso é fruto. Não que toda labirintite, por favor, se alguém tem labirintite aqui, não é quer dizer que seja pessoa ciumenta, né? Mas ela vem sentir esses reflexos. É um dos sintomas que podem causar desequilíbrio, pressão alta. Todas essas coisas podem ser motivadas através do sentimento do ciúme, que é um sentimento ruim. O ciúme é um sentimento de posse. É um sentimento que diz o seguinte: aquilo me pertence, aquela pessoa me pertence. Como Jesus mesmo nos explica, nós não somos donos de nada, nem sequer dos bens materiais. Emmanuel nos diz que nós somos posseiros dos bens divinos. Tudo que nós possuímos hoje aqui, amanhã nada vale. No momento em que nós somos chamados para a pátria espiritual, tudo fica para alguém. Falar: vou deixar para os meus filhos. Será que seus filhos, será que seus descendentes são espíritos afins a nós mesmos? Às vezes não. Às vezes eles estão ali justamente para que nós possamos promover o nosso reajuste, que também é fruto de encarnações passadas. Ou se nós somos espíritos muito mais evoluídos, que é uma coisa rara, né? Nós estamos ali para receber aqueles espíritos no nosso seio, justamente para harmonizá-los. Mas normalmente não é assim. Então nós não somos donos absolutamente de coisa nenhuma no planeta Terra. A inveja. Quando nós temos muita inveja, a inveja ela traduz fluidos negativos através da nossa visão. Então nós não conseguimos, nós temos problemas de visão. Isso vem, não necessariamente que várias pessoas usam óculos, inclusive eu, né? Por isso nós somos invejosos, né? Não necessariamente, né? Mas outras doenças pertinentes à visão, aos olhos, ao glaucoma, outras coisas assim que possam acontecer. Porque nós estamos olhando aquilo que pertence ao nosso próximo com desejo de possuir.
E no mau sentido, o progresso, a lei do progresso é uma lei divino-natural. E a lei do progresso, ela está linkada ao trabalho. E o trabalho, como os espíritos esclarecem a Kardec, ele é imposto ao homem como forma de progresso. Então, se nós desejamos, se nós temos uma meta de progresso, é outra coisa. É a nossa meta de progresso. Não porque fulana tem, eu quero ter igual. Absolutamente, isso não é assim. É porque eu quero chegar àquele ponto. Eu quero possuir aquilo de uma certa maneira ética e justa, logicamente, né? Então, isso é normal e é salutar que aconteça, porque nos promove ao trabalho. Né? Porque a lei do trabalho é uma lei divina e natural. Mas se nós estamos olhando o nosso próximo, querendo obter aquilo que é dele de uma forma maledicente, então isso nos faz mal. Nós sabemos que no mundo, aqui nesse universo todo o universo, os espíritos nos esclarecem que tudo é espírito ou matéria. Então, vamos separar a coisa. Poxa vida, você vai dizer que inveja, que o ciúme, sim, é uma espécie de matéria porque vem na vibração, é uma matéria modificada. Isso aqui é uma matéria sólida. O nosso organismo físico é uma matéria. A água é uma matéria liquefeita, o ar é rarefeito. A essência, o odor é uma matéria modificada. O som é uma matéria. Nós falando aqui, que é uma matéria que está sendo modificada, chegando até vocês, através de vibrações sonoras. Então, tudo é espírito e matéria. Então, tudo isso que nós sentimos de forma errada, a lei da ação e reação nos traz de volta, através de uma matéria. Isso vai nos atingir. O ódio. Esse é um sentimento que traz funestas consequências. Né? Funestas consequências. Porque quando nós estamos na espiritualidade, nós recebemos todas aquelas orientações através dos amigos espirituais. Né? Então, aí fica fácil, porque quando nós estamos na colônia Nosso Lar, se nós tivermos merecimento para ir na colônia Nosso Lar, logicamente, um dia somos atendidos por eles, se não tivermos merecimento. Mas quando estamos na espiritualidade, nós temos uma ampla visão de tudo. Nós sabemos tudo aquilo que nós cometemos de engano nesse planeta aqui, tudo aquilo que nós deixamos de fazer. Então, nós pegamos toda aquela relação, todo aquele planejamento nosso, nós vamos ver que raramente nós cumprimos tudo aquilo que nós nos comprometemos. Raramente. Por isso que é sempre tempo de trabalhar, né? Sempre é tempo de correr atrás, né? Principalmente na nossa faixa etária tem que correr bastante atrás. Então, raramente nós conseguimos atingir tudo aquilo que nós nos propomos. Mas nós temos uma visão clara daquilo que deve ser feito. Nós sabemos que nós deixamos de fazer algumas ações que seriam tão necessárias no nosso progresso espiritual. Sabemos que nos apegamos a coisas sem importância, que isso nos trouxe atraso. Sabemos, nós temos toda essa visão. Agora, quando nós encarnamos, tem o esquecimento. Porque senão não teria mérito. Senão nós viríamos aqui na nossa encarnação como diz a Leda, né? Nós vimos aqui com uma colinha na prova, né? Passamos uma prova, tiramos uma cola, começamos a fazer. Aí não dá certo. Isso não é mérito, isso não é progresso. Isso não traz o brilhamento espiritual. Então, aqui nós encontramos tudo que não serve. Por que não serve? Porque é um planeta de provas e expiações. Sendo esse um planeta de provas e expiações, é próprio para nós, no nosso estágio evolutivo. É incrível, e é bom que se saiba, que todo mundo tenha essa esperança, que nós vamos chegar um dia à esfera crística. É doido pensar nisso, né? Pensar que vamos chegar até onde se encontra Jesus. Por quê? Porque Jesus mesmo disse que não se perderá uma ovelha sequer do meu rebanho. E todos nós somos criados para a perfeição, porque se nós somos filhos de Deus, né, como diz a Leda, não tem sobrinhos, só tem filhos. Então como é que nós tratamos nossos filhos? Com amor, com carinho, com afeição. E nós somos assim tratados e nós não percebemos. Então nós encontramos aqui no planeta de provas e expiações aquilo que nos é colocado como prova. As coisas ruins aparecem. Então, se nós estamos preparados, estamos prontos e conscientes, nós vamos descartar o que é ruim. É difícil, é claro que é difícil, nós somos imperfeitos. Aqui não tem ninguém perfeito, né? Ninguém. Perfeição é Jesus, né? Como disse a pergunta
do livro, a questão 625 do livro dos Espíritos, no modelo de perfeição. Nós não somos perfeitos, nós estamos buscando, nos espelhando em Jesus para nos aperfeiçoar. Mas estamos aqui em contato com todas essas mazelas. E o ódio é uma das piores condições negativas que nós podemos encontrar aqui nesse planeta. É a que nos traz mais doença, é a que nos traz mais problemas. O Shakespeare, né? Todos conhecem Shakespeare, né? Então, o Shakespeare disse o seguinte: odiar uma pessoa é tomar veneno esperando que ela morra. Então nós estamos odiando, nós estamos nos envenenando. Olha aí, e Shakespeare não era espírita, não sei, nem conhecia Kardec na época que ele viveu, no século XVII, né? Então, ele diz o seguinte: nós estamos tomando veneno esperando que o outro morra. E que veneno é esse? Vai para onde? Para o nosso organismo. E para onde esse nosso organismo exterioriza? Para o nosso corpo astral, que é o perispírito. E vai ficar marcadinho ali, né? É mais, mais um arquétipo, mais um valor que nós estamos agregando lá no nosso perispírito. Mais um problema que nós estamos acionando na nossa zona de remorso. Então, e qual é o antídoto do ódio? É amar. É difícil, né? Você odiar uma pessoa falando, agora não odeio mais, eu vou amar a pessoa, né? Mas não é um amor assim, aquele amor filial, aquele amor maternal, né? Aquele amor pela companheira, aquele amor puro, né? Amor pelo cachorrinho, né? Não é nada disso, né? Você tem o amor que você tem que sentir, é a compreensão. É a compreensão. E essa compreensão é aquilo que nós podemos chamar até de perdão. Então você não odeia mais. Não odeia mais. A indiferença já é um passo para o melhoramento. Não vamos dizer que já resolvi o problema, agora não ligo mais. Não, não é assim. A indiferença é um passo. Mas quando compreende, então você elimina o ódio. Elimina o ódio, você elimina o veneno que está ingerindo. Elimina o veneno que está ingerindo, o que vai acontecer? Acaba com aquele problema de colite, né? Acaba com aquele problema de pólipo intestinal, acaba com aquele problema todo que você tem gastrointestinal. Porque o ódio é aquele veneno que nós estamos ingerindo, né, no dia a dia. Mais um tempinho aqui, falar de uma coisa que é importante. A sovinice, né? Aquela pessoa sovina. Pessoa que, né? Aquela que é chamada mão de vaca, né? Não quer abrir para nada, né? Não sei, só abre para ela, né? A outra precisa, não vou fazer. Qual é aquele que é muito apegado, ele tem problema de artrite, artrose, atrofia muscular. Isso é transmitido para ele. A pessoa que é muito apegada, pode ver, né? Aqueles velhinhos que é tudo apegado naquilo que é dele e tal, ele não pode nem mexer a mão, vai pegar a xícara de café, ele não sabe. Ele está se envenenando. Não pode ser assim. Então nós temos, não pode ser perdoado também, né? Aquele que pega e vai distribuindo a olho também, não é assim, né? Conforme os bens materiais, e principalmente o dinheiro, ele tem uma função social. Tem uma função social. Ele tem uma função que tem que circular para proporcionar o bem para a sociedade. E quem é a sociedade? É o nosso próximo, é o nosso irmão. Isso tem que acontecer, não adianta ficar enfiando no colchão, porque daqui a pouco muda a referência da moeda, como mudou já de cruzeiro para cruzeiro novo para real, aí não vale mais nada, o colchão está cheio de coisa que não vai sair de papel velho, né? Então, a sovinice é uma coisa que nós devemos nem pensar, né? Aliás, nós estamos falando aqui, mas nem como espíritas, né? Como cristão, não devíamos nem pensar nesse lado da sovinice, né? Tá certo? Então, Emmanuel, ele nos traz essa visão da doença que nós adquirimos, de todas essas doenças que nós adquirimos. Não só ele traz aquela visão, que é muito importante que nós saibamos e compreendemos, aquilo que nós passamos agora. Não porque nós somos doentes, porque nós estamos errando, nós estamos cometendo alguma falta. Ou como perguntaram a Jesus, né, do cego de nascença, quem pecou, ele ou seus pais, né? Se os pais pecam, não pode acontecer no filho, a não ser que os pais já morreram, o pai morreu e ele é o filho reencarnado, né, que seja o próprio pai dele, que não é possível, né?
Mas acontece que nós trazemos os problemas que nós adquirimos em encarnações passadas, e nesse momento nós temos que resgatá-los, nós temos que entrar em harmonia, nós temos que nos harmonizar com esses fatos existentes. E essa harmonia vem às vezes, através do sofrimento da expiação. Nós estamos no planeta de provas e expiações. Mas Emmanuel, ele nos traz principalmente a visão de que na encarnação atual, nesse momento aqui atual, nós podemos estar adquirindo algumas enfermidades, frutos da nossa própria invigilância, fruto da nossa própria imperfeição, fruto do nosso próprio erro. Então, meus queridos companheiros, nós vamos ter sempre em mente que, seguindo os ensinamentos de Jesus, seguindo o Evangelho de Jesus, conhecendo o livro dos Espíritos, ali tão bem nos explica a lei da ação e reação. Conhecendo pouco mais disso, nós vamos nos pautar num comportamento melhor. E isso vai refletir na nossa própria saúde. Não só a saúde mental, a saúde espiritual e também a saúde material. Porque se nós alcançarmos méritos, nós tivermos conhecimento e conseguimos eliminar todas essas mazelas do passado do coração, né, de coração, entendermos do fundo da nossa alma, com toda certeza esses males serão amenizados. E nós vamos ter uma encarnação melhor. Porque nós somos criados pelo Criador, para que nós possamos ter uma encarnação mais longa possível, para que possamos aproveitar o tempo que aqui estamos. Ok? E que Jesus nos abençoe, e que possamos ter sempre bons pensamentos, e que possamos manter essas doenças afastadas através do nosso bom comportamento, nos pautando no Evangelho de Jesus. Obrigado, Zé Roberto. Muito interessante o tema de hoje, né? Muito oportuno, né? Para esse momento e que a humanidade passa por provações, grandes provações. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? José, no teu ponto de vista, não odiar já é amar? Já seria? Já é um caminho. Não odiar é um caminho para amar. Você já está chegando, você já está deixando aquele lado negro, né? Você já está caminhando para o amor. O amor, como eu expliquei, aquele amor filial, o amor maternal, aquele amor que... Não, evidentemente, isso só vai ocorrer com muitas e muitas encarnações, e que a nossa elevação espiritual que não vai ser aqui, né? Mas no momento em que nós entendemos, não odiamos e entendemos, nós estamos a caminho do amor, né? Essa é a estrada que leva ao amor, né? Devolvendo e não devolvendo naquela moeda, devolvendo em bons pensamentos, né? Por isso que nós vibramos pelos nossos inimigos, né? É fácil você falar, agora vamos fazer as vibrações, vamos vibrar pelos nossos inimigos. Ei, mas vamos vibrar mesmo, né? Vamos abrir o coração, vamos pensar naquele que nós achamos que não é uma pessoa que nos quer bem, vamos pensar bem para ele. É a lei da ação e reação, daqui a pouco esse bem volta para nós, né? O senhor falou que a gente reencarna com provas. Isso. Vem com provas. Vem. Mas a gente cria mais provas. Como é que fica? A gente vai criando mais. Não, mas veja, o que ocorre é o seguinte, nós temos as nossas provas determinadas. Se nós conseguimos vencê-las, nós vamos galgar um degrau, alguns degraus na escala de progresso. Se nós não vencemos essas provas, nós vamos ficar no mesmo estado. Agora, se nós adquirimos mais débitos, o espírito não regride. Você sabe que o espírito na escala espiritual, ele não cai na escala espiritual, mas ele estaciona. Quantos espíritos se encontram milênios no umbral? Quantos espíritos se encontram milênios na erraticidade? Não estamos falando aqui de... É que o ano, o tempo para o espírito ele é relativo, né? Nós conhecemos o tempo aqui na Terra. A Terra girou em volta assim, opa, é um dia, né?
Opa, mais um dia. Quando ela girou assim em torno do Sol, opa, um ano, né? Mas os outros planetas, em todo esse universo enorme, essas 200 bilhões de galáxias iguais à nossa, e outras 100 bilhões superiores à nossa que ali estão, né? Como é que fica, né? O tempo é relativo, mas nós podemos ficar estacionados. Nós não sabemos. Nós estamos aqui hoje, graças a Deus, né? Graças a Deus nós conhecemos a doutrina, nós estamos aqui procurando nos esclarecer, né? Será que nós não ficamos estacionados, será? Quanto tempo lá na erraticidade? Ninguém sabe, né? Por isso que nós estamos aqui trabalhando hoje, ó. Nós temos a oportunidade de trabalho. Agora trabalha, agora vê se aproveita a oportunidade, hein? Senão... Alguém mais rapidinho? Não? Ok. Obrigado, Zé Roberto. Como a dona Cida vai posteriormente fazer as vibrações gerais para todos, nós só vamos pedir aqui todos, nesse momento, para encerrarmos a reunião, eleve o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, e vamos fazer uma vibração geral, uma corrente para todos nós, para aqueles irmãos que estão passando nesse momento, pelos flagelos, pelas dores, pelas doenças, para que nossos irmãos espirituais, nossos amigos espirituais, desculpe, possam socorrer esses irmãos todos, possam levar a eles a nossa vibração, o nosso amor, o nosso carinho, e que essa vibração sirva para que esses irmãos possam trabalhar. Os espíritos precisam dessa vibração nossa, dessa energia do nosso planeta, para que eles possam operar também. Então, que cada irmãozinho desse, que esteja passando por essa provação, possa estar nesse momento, recebendo essa vibração nossa de amor, esse nosso amor forte, possa chegar a cada um deles, e que eles possam continuarem a sua jornada de acordo com a vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus.